Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje, 21 de dezembro de 2025, domingo, Deus tem uma palavra para você. Veja aí até o final, não ser do que desiste no meio, não. Amém? Hebreus 12, 7 e 8 são os versículos, diz assim a palavra do Senhor. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12 vai assim nos orientar que nós devemos imitar a Cristo, enfrentar as provações, as tentações, é isso aí. Amém? Vamos aqui aprender com o versículo 7 e 8 de Hebreus 12. O 7 começa dizendo assim: é para a disciplina que perseverais. Olha, nós aprendemos aqui que a disciplina, ela produz perseverança. Não, eu vou perseverar para mim ver se eu tenho disciplina, não. A disciplina, ela produz perseverança, tá certo? E essa vai produzir uma educação de vida baseada em Deus. Amém? Vamos pegar só um fato normal. Um atleta aí de qualquer esporte. Ele não tem disciplina para treinar? E ali, alimentação, tal, ele é disciplinado. Então, é disso que Deus está falando. A disciplina, ela me conduz à perseverança. E aí, isso eu persevero porque Deus me corrige e eu vou estar diante dele com a compreensão de que ele é Deus, vou perseverar porque eu recebo disciplina de Deus. Então, a perseverança, ela acontece dentro dessa condição de eu ser corrigido pelo Senhor. Se não é de mim mesmo. Eu não persevero de mim, é porque Deus me orienta, me ensina, me corrige. Presta atenção, volta para o caminho. Amém. E o versículo 7 vai continuar dizendo assim: Deus nos trata como filhos. Olha, note que Deus, ele aqui está dizendo, Deus nos trata como filho. E se é filho, é porque está aceitando a disciplina de Deus. Consequentemente, vai perseverar em Deus, não abre mão da fé. Tá certo? Portanto, a perseverança, assim, a disciplina e viver em perseverança é porque eu sou filho de Deus. Amém? E o texto vai continuar dizendo: pois que filho há que o pai não corrige? Ora, fazendo aqui uma analogia do pai humano. Eu sou pai. Meus filhos hoje estão tudo adultos, graças a Deus, mas de vez em quando estou dando uns conselhos. E quando criança, corrigia, orientava, digo, olha, é assim. Essa analogia do pai humano. Porque todo pai, se ele tem um bom senso, ele vai corrigir seu filho. Ele vai dizer que ideologia de gênero é errado, que mentir é errado, que roubar os velhinhos do INSS é errado, que botar gente inocente na cadeia e soltar bandido é errado, que defender terrorismo é errado. Então, tem que ensinar o que é certo. O pai humano, se ele tem bom senso, ele vai ensinar isso ao seu filho. Então, como é que Deus, sendo pai, não corrigiria também? Amém. Nesse sentido, assim, é importante a gente compreender que a disciplina ela e a correção, ela traz assim uma responsabilidade recebida de Deus, para que ela produza uma maturidade em mim, tanto hoje como para o futuro, viver e crescer diante de Deus. Essa disciplina de Deus que nos traz correção, que faz a gente perseverar no Senhor, ela traz uma responsabilidade, e eu preciso compreender isso, recebida de Deus, que vai produzir, eu vou dizer assim, coisas boas, vai produzir vantagens com relação a se não conhece Deus. Quem não conhece Deus é louco, faz qualquer loucura, mente, faz tudo, mas quem é filho é corrigido. Amém? Aí o versículo 8 vai dizer assim: mas se estáis sem correção, olha, se o ser humano não reconhece Deus, não aceita uma correção de Deus, ele não é filho de Deus, ele é criatura. Porque todos nascemos criatura de Deus.
Eu sou crente. Se Deus me der a graça de gerar mais um filho, esse menino não é filho de Deus porque é filho de um crente. Ele vai ter que entender a verdade e se converter a Cristo. Ah, e as crianças estão salvas? Aí é outro detalhe, porque a criança, na sua inocência, aí Deus trata diferente. Mas atingindo a idade da razão, ela vai ter que entender, vai ter que se converter. Vai ter que aceitar a disciplina de Deus para entender que quem anda com Deus não pode andar de qualquer jeito. Então, mas se estás sem disciplina, então esse que está sem disciplina, ele vai aceitar a correção da religião, do líder. Olha, tem líder religioso que monta em cima das pessoas, assalta as pessoas, engana as pessoas, mente para as pessoas, vão para o inferno e leva as pessoas para o inferno porque você vai aceitar a correção da religião e não de Deus. Vou dizer uma coisa bem clara. Em termos religiosos, sou protestante e pertenço à Igreja de Cristo no Brasil, fundada em 13 de dezembro de 1932, na cidade de Mossoró. No dia que essa igreja negar Cristo, eu saio dela, porque eu sirvo a Cristo. Agora, na igreja, que é a comunidade dos santos, compartilhar. Você entendeu? Então, mas o centro tem que estar ali. É Deus que orienta, é Deus que corrige, é Deus que ensina. Pois, qual é o filho que o pai não corrige? Aí ele vai dizer, se estás sem correção, então, simplesmente, o versículo vai continuar dizendo, porque quem está sem correção aceita correção até do Lula, né? As falcatruas dele vai acreditar. É. Mas quem é de Deus, a correção vem de Deus, o ensino vem de Deus, a disciplina vem de Deus, a perseverança é em Deus. Servimos a Deus. Amém? Aí o versículo 8 vai dizer, mas se estáis sem correção, de, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, esses são os filhos, se tornam participantes da correção de Deus. Vamos pegar o princípio de Adão. Adão estava lá, a criação de Deus, portanto, filho de Deus. A criação era filho de Deus, originalmente. Se relacionava com Deus e Deus, o que Adão fez? Desobedeceu. Deixou de ser participante, não aceitou a orientação de Deus. Você está entendendo isso? A profundidade disso? E a humanidade vem de lá até aqui. Precisou Jesus vir para resolver a situação. Ele já resolveu na cruz. É só você entender. Então, mas se está sem correção, então ele vai dizer de que todos se tornam participantes. Esses que tornam participantes são os que são filhos de Deus, que se tornaram participantes das bênçãos de Deus, como filhos. Meu amado, isso, bênção de Deus como filhos, inclui provação. Deixa eu abrir um adendo aqui, tá certo? Existe uma bênção geral para todas as pessoas no universo, tá certo? Lá em Mateus está escrito no Sermão do Monte que Deus faz descer chuva sobre bons e maus e o sol nasce sobre justos e injustos, ou seja, é inverso, mas é isso aí. Então, tem uma bênção geral, tranquilo? Você consegue entender? Agora, tem uma bênção específica para quem é filho. Quem é filho desfruta das coisas de Deus, da intimidade com Deus, fala com Deus pela oração, pela palavra, e recebe de Deus a orientação, recebe de Deus a correção, o ensino, persevera porque é filho. Amém? Olha, de que todos se tornaram participantes. Eu vou ler aqui Tiago 1,12 para dizer isso para você. Porque se tornar participante da filiação em Deus, eu preciso me submeter à sua disciplina e à sua correção e perseverar, não para ser, mas porque sou. Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amado, amar a Deus é amar a Deus, é em primeiro lugar. Tiago, irmão de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, ele não se converteu. Ele se converteu depois que Jesus ressuscitou, que bateu um papo com ele sozinho. Tiago, vem cá, tu é o mais velho depois de mim, vamos conversar, depois de ressuscitado. Aí Tiago se converte, tá certo? Então, ele vai dizer assim, logo, esses que são participantes da disciplina da correção, eles precisam entender que Deus prova os seus filhos. Porque como é que ele vai me corrigir? Não é que Deus seja mau, é porque o caráter de um cristão
ele é forjado não é na bênção, não, é na aprovação. Na bênção tudo é glória a Deus, né? E tem uns sacana aí que pregam prosperidade financeira como se fosse bênção dos céus. Prosperidade financeira, até assaltando os velhinhos do INSS, esses covardes têm. Mas graças a Deus, assim, filiação a Deus é por essa fé. Então, isso faz parte da aprovação. Amém? Então, o texto vai terminar no versículo 8, dizendo assim: logo sois bastardo e não filhos. Amém? Bastardo é todo aquele que você já entendeu que não crê em Cristo como Senhor e Salvador. Não é filho de Deus, nasceu criatura. Não será, portanto, nem corrigido, nem provado, nem disciplinado por Deus. Você vive aí ao léu com relação a Deus. Às vezes fala em Deus, mas só quer a bênção. Não quer a correção, não quer o ensino. Isso é o que o cristianismo progressista faz. Você precisa saber que eles não aceitam a correção. Falar de correção, isso não, correção não, deixa a gente quer, é o que a gente der vontade. Olha, bastardo, ele é um filho gerado fora do matrimônio, no adultério, portanto, é uma pessoa que está fora do plano de Deus, não faz parte, é uma pessoa que não é pura, não tem relação específica ao povo de Deus nesse sentido. Tá certo? Em Israel, do Velho Testamento, um filho que nascesse de um adultério ou de um incesto, que isso acontece, até hoje, tem um louco aí com um projeto de vida para querer a sua filha poder casar com você se você ficar viúva, ou vice-versa, seu filho casar com a mãe dele se ela ficar viúva. Isso é um deputado aí que a gente precisa saber o nome dele, eu sei. Depois eu lhe digo, que eu não estou bem seguro, posso eu dizer errado, tá certo? Mas entenda isso, bastardo é esse que é gerado fora, não é filho, não pertence ao povo de Deus. Naquele contexto, pertencia por nascimento de Israel, mas quando era num caso desastroso, era considerado fora. Amém? E era considerado até a 10ª geração. Vou ler um texto com relação a isso, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz assim: Filho de Deus que não se. Filho de pais que não são casados, os bastardos e seu descendente, até a 10ª geração, não fazem parte do povo de Deus. Isso é Deuteronômio, a antiga aliança. Na nova aliança, Cristo resolveu isso com o nascimento espiritual. Você tem que nascer espiritualmente. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos é mestre, capítulo 3 de João. Eu vou ler esse texto que eu já citei tantas vezes. Deixa eu ler ele aqui, pelo menos no versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Você ouvir, ouça, reflita, deixar de ser bastardo. João 3, do 3 ao 6, diz assim: Então respondeu Jesus, declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O André Tabosa Espinosa nasceu do meu pai e da minha mãe. Sangue, se tirar aqui, tem DNA. Então, sou filho. Com relação a Deus, eu preciso nascer espiritualmente. E nascer espiritualmente é pela fé exclusiva em Jesus. Que Deus possa te dar essa experiência. Você possa experimentar o que é nascer de novo pela fé. Você vai ter uma alegria tão grande que você nem imagina. E que o Senhor possa te abençoar. Amém? Portanto, aqui é uma palavra de Hebreus explicativa para nós, que você possa entender. Se você não aceita a correção de Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque o filho aceita a correção do pai. Amém? Deus te abençoe, te dê um bom domingo. Nós temos hoje aqui às 18 horas culto. Vamos aqui adorar o Senhor, refletir na palavra de Deus, louvar a Deus. Queria que você viesse aqui nos visitar. Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Se estiver por aqui, for de outro local, vem. Você vai ser abençoado. 18 horas. Deus te abençoe. Deus abençoe o Brasil. E Deus nos livre desse sistema maligno que está dominando a nossa nação. Eu creio, porque Deus é fiel, vai nos abençoar
também nesse sentido. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém.